Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do Galaxy M55 5G. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, depois de receber esse aparelho, a primeira coisa que eu pensei foi correr para o computador e comparar ele com o A55, que era uma comparação até que óbvia. E o que eu encontrei foi isso. Claro, nós temos um preço de lançamento do M55, então ele está bem mais elevado do que o preço que pode ser encontrado do A55, e dali para frente eu comecei a avaliar um pouquinho mais a fundo ficha técnica mesmo, tá, gente? Então, primeira coisa que chamou a atenção é o A55 ter uma resistência à água. Não é para nadar com o aparelho, não é para mergulhar, mas ele resiste a respingos, ele resiste a suor, ele resiste a uma chuva leve, né? Ele tem uma, não é IP68, mas ele resiste a respingos, pelo menos, tá? E o M55 não. Prosseguindo, nós temos aqui a possibilidade de utilizar o eSIM no A55 e no M55 não. Os dois são 5G, e aqui nós temos uma diferença interessante. Nós temos o A55 com o Samsung Exynos 1480 e o Galaxy M55 com o Snapdragon 7 geração 1 da Qualcomm. E é um ponto interessante, porque sempre nós temos aquela imagem do Snapdragon todo poderoso, consumindo menos, esquentando menos e levando o aparelho mais longe. Aqui seguindo em frente, ambos com 8 de RAM e memória máxima de 256. Tá? Tem modelos de 128, mas chegando até 256. Ambos com slot híbrido, com SIM card e micro SD, que é muito bom para muita gente, tá? A tela é praticamente a mesma, né? 6.6 polegadas no A55 e 6.7 no M55. Nós temos uma tela um pouco melhor, né? Super AMOLED Plus no M55 contra uma Super AMOLED do A55. E seguindo para as câmeras, eu consigo ver aqui um conjunto óptico melhor no A55, com as câmeras secundárias com 12 e 5 megapixels contra as câmeras secundárias de 8 e 2 megapixels do M55. Nós temos uma estabilização ótica e digital nos dois aparelhos, né? Aqui, na verdade, no M55 não indica isso, mas acredito que tem algum auxílio, mas pelo menos aqui no Tudo Celular não indica. A câmera frontal do M55 tem maior resolução, mas por outro lado tem uma lente um pouco mais escura, 2.4 contra f2.2. São próximas, mas é mais escura. Tá? Aqui, seguindo aqui, na busca de diferenças relevantes, né? Nós temos o Bluetooth do A55, o Bluetooth 5.3 contra um 5.2. Tá? É uma diferença. Vai ser percebida por todo mundo? Provavelmente não, mas vale a pena deixar anotada. E por fim, a bateria dos dois aparelhos é a mesma. Aqui os dois aparelhos em mãos, mas em princípio vamos dar uma olhada mais no M55, tá? O M55 ele me parece mais leve, a traseira dele é bem bonita, mas é de um material plástico. Tá? A identidade visual é muito semelhante à da linha Galaxy S24 e de toda a linha A atual, até o A55 do lado, dá para ver ali que tem o mesmo esquema das três lentes, com o flash ali, entre as duas primeiras. Nós temos aqui de diferente, nós temos aqui, ó, alto-falante, na verdade é tudo muito semelhante. Diferença no material utilizado aqui na lateral, me parece metálico, tá? A pegada dele é boa, ele é um aparelho fino, confortável na mão,
um pouco liso, tá? Mas tudo que eu pude testar até agora nele rodou como se espera de um intermediário, tá? Ele é um aparelho intermediário, então eu não tive um desempenho super, tá? Mas eu tive um desempenho dentro do esperado para essa faixa de preço. Essa faixa que eu ainda considero um pouco elevada para esse aparelho neste momento, tá? Mas eu acredito que ele vai sofrer uma queda com o decorrer do tempo, tá? Uma coisa que eu sempre sinto falta nesses aparelhos mais de entrada é o modo DeX, tá? Então na verdade eu senti falta de duas coisas, do modo DeX e de como espelhar a tela com cabo, tá? Eu tentei usar um projetor e não consegui, nem com esse aparelho, nem com a A55. Aí é uma coisa que eu senti falta, tá? Eu estava querendo fazer uma experiência com um projetor pequenininho, baratinho, para assistir uma Netflix ou qualquer coisa parecida em qualquer lugar, levando um projetor leve, baratíssimo, mas com esse padrão de aparelho não é possível, tá? Nem usando aqui o Smart View, aqui você consegue espelhar sem fio, mas com fio não foi possível, tá? É uma coisa que eu sinto falta. Modo DeX também nesses aparelhos mais baratos eu sinto falta. Falando um pouco de câmera, a câmera eu senti ela um pouco mais lenta. Óbvio, eu estou usando um S24 Ultra, então é natural que ela fique um pouco mais lenta. Mas ela tem várias funções interessantes esperadas para esse tipo de aparelho, mas até algumas que eu não esperava, como a gravação dupla, por exemplo, tá? Então eu achei bem interessante, tá? Tem o vídeo profissional também, não vai ter o vídeo retrato, mas tem um monte de coisa e tem um modo Pro também, então eu achei muito, muito interessante. Bom, para quem cria conteúdo, pode sentir falta de alguma dos 60 frames, ou no meu caso dos 24 frames aqui para gravação de vídeo, mas gravando em 4K eu já acho que está bem, bem interessante, tá? E de uma forma geral, eu fiquei satisfeito com esse aparelho, eu consegui fazer bastante coisa, mas sempre respeitando os limites, né, de um aparelho um pouco mais barato, né, um aparelho mais intermediário. Senti que a câmera nem sempre ela é tão rápida quanto eu gostaria, tá? Mas é aquela história, eu estou utilizando um aparelho mais de entrada, então não dá para querer milagre. Eu vou tirar uma fotinha em 50, tempo real aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então é engraçado, quando você tira a foto, dá uma sensação de um pequeno atraso, uma pequena demora, mas olha, tá bem satisfatório, considerando que eu estou no final de tarde aqui, eu acho que tá bem, bem satisfatório, e o que eu falo, é um aparelho que ele entrega uma qualidade legal para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não precisa mais do que isso, a não ser que aquela história, você trabalha com redes sociais, você trabalha com um canal no YouTube, ou com o TikTok, ou com o Instagram. Claro, você não precisa comprar de início um S24 Ultra logo para o começo, você não precisa ter tudo isso, tá? Mas você vai sentir um pouco de diferença sim, mas não precisa começar com o melhor, dá para começar por algo mais modesto, tranquilamente. Bateria está durando o dia todo, sem nenhum grande problema. Os jogos rodaram na resolução baixa, tá? Não roda, até na média eu senti ali um pouco de sacrifício para a máquina, tá? Mas roda no baixo, algumas vezes, dependendo do jogo, chega no médio, mas aí vai mais bateria, tal, não é tão interessante fazer isso. E de uma forma geral, eu acho que é um aparelho que pode ser interessante para um grande número de usuários, mas aquela história, é quem não tem um grau, uma exigência tão grande por conta de trabalho, tá? Então você não trabalha com rede social, você não usa o celular para jogar, você tem um videogame legal em casa ou joga no computador,
um aparelho desse vai dar conta, a bateria vai durar bastante, porque ele não tem um processador que exige tanto dela, e vai ser um aparelho para um bom tempo aí de uso, tá? Agora, se você trabalha com redes sociais, se você gosta de jogar no celular, se você quer um aparelho para usar o modo DeX quando você estiver fora de casa, aí esse aqui não é o aparelho, você vai ter que procurar algum modelo da linha S, tá? Mas, de uma forma geral, eu gostei, mas que eu falo, gente, é um aparelho mais simples. Até é um certo choque de realidade para quem usa o S24 Ultra, mas de uma forma geral, depois que você acostuma, né, com o desempenho, com o que ele consegue te entregar, as coisas ficam tranquilas, tá? Você usa dentro dos limites que você tem, que a tecnologia está te impondo. Mas visualmente é a única coisa. Eu fiquei com uma sensação de que ele é um aparelho mais simples do que o modelo A55. Mas, de qualquer forma, não é um aparelho feio, não é um aparelho que tem uma aparência ruim, muito pelo contrário, a tela dele é até melhor do que, do que o A55, entrega uma experiência visual bem interessante, e é o que eu falo, né? Hoje, um aparelho intermediário, ele tem um jeitão ali de aparelho mais caro, ele tem uma performance melhor, e está dentro, né, com 8 de RAM, com o RAM Boost para 16, ele vai entregar um bom desempenho, ele vai conseguir trabalhar direitinho na maior parte do tempo sem nenhum grande problema, tá? Então é isso. Gostei do aparelho, mas endereço ele para quem realmente procura um aparelho nessa linha aí do intermediário, tá? Se você precisa um pouco mais, tem exigências um pouco maiores, acho que vale a pena aí juntar um pouco mais de dinheiro e partir por um modelo um pouco mais caro. Então é isso, pessoal. A experiência de uso foi bem interessante. O que eu falei, o que eu senti falta? Senti falta do modo DeX, senti falta de poder espelhar com cabo para usar o projetor, mas de resto, claro, eu me adaptei ali aquela história, você tem que se adaptar até a tua cabeça aos limites que você tem por conta de ser um aparelho intermediário, um pouco mais simples. Mas ali, depois de usar uma meia hora, uma hora, você já está ciente, vamos dizer assim, das limitações e você sai usando tranquilamente. Óbvio que a câmera nem de perto tem o desempenho da câmera do S24 Ultra, mas não é para ser assim, né, gente? É um aparelho que custa 1/3 do valor desse mais caro, então não dá para esperar que a câmera seja próxima, tá? Mas de qualquer forma, gostei bastante, achei justo, né, o desempenho, só fiquei com dúvida com relação ao A55, qual seria a melhor escolha, e vou gravar um vídeo sobre isso para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.